Olá, bom dia. São 6h15 da manhã, hoje é uma terça-feira, do dia 8 de novembro de 2022. E vamos lá para aquilo que o Divino esteve a me solicitar. Ele me disse: que tal a gente pesar? Sim, pesar a vida particular. Não é fácil. Não é fácil você se defrontar com a ciência. Com a ciência que é muito simples se questionar. Sim, qualquer um pode assim realizar. E no simples, piscar. A questão é que a fé não é uma questão do outro duvidar. Quem tem confiança no que deposita no altar não vai sequer ligar para que o outro possa pensar, possa falar e possa executar dentro do universo que ele está a vivenciar. A experiência de cada um pertence a cada um. A gente pode até ajuizar, sim, um pensamento e manifestar esse pensamento sobre o que o outro estará a realizar. Mas quando a gente parte para o nível do desmoralizar, é algo muito, muito complicado. Aí a gente fica num universo em que a gente pode se retratar a palavra. Sim, aquilo que a Bíblia costuma nos mostrar. Nós ficamos sem eira e nem beira. Qualquer um pode nos matar enquanto ser vivo. Porque quando a gente passa a menosprezar, a desmoralizar, a destratar, a desprezar, a colocar o outro nesse patamar, todas as vezes que a gente assim vai realizar, costuma realizar, é rotineiro realizar, toda a nossa casa a gente está de fato a derrubar. Nos deixando nessa condição que a Bíblia o tempo todo estará a nos mostrar em cada passagem, se assim a gente desejar enxergar. Porque a fé é a ciência que a Bíblia o tempo todo estará a trabalhar. Para que a gente possa alcançar, nem que seja o beabá. Quando Caim resolve uma oferenda a Deus, ele dá, e Deus desvia o olhar, o certo Caim não deixou o seu pensamento lhe levar aquilo que ele estava a depositar. Era mais do que simples coisa. Porque na realidade Caim não estava a doar. Ele estava a comprar benefícios. E se Deus não estará vendo em nenhum lugar, com certeza é natural Deus desviar o olhar. E se é natural Deus desviar o olhar, com toda certeza, também é natural a gente se questionar, independente do que o outro venha realizar. Saber os reais motivos daquilo que a gente esteve a realizar.
A Bíblia, ela costuma o tempo todo, colocar Deus no lagar, como aquele que o tempo todo está a esmagar uvas, aqui e acolá, para o sangue vivo, a uva virá. A questão é a gente não saber desfrutar daquilo que a Bíblia está a nos mostrar. Deus no lagar. Porque quando a gente compreende o sangue familiar que esteve a derramar numa cruz muito difícil de se carregar, a gente com toda certeza deveria, enquanto família, construir um altar e cada um chegar e colocar a sua oferenda lá, para ver o que a nossa fé iria buscar. Se eu coloco um Deus no altar, um Deus que é capaz de o tempo todo estar no lagar, esmagando as uvas que ele esteve a criar, fico a pensar se eu não queria ser uma uva daquele lugar. E que tipo de oferenda eu poderia dar para ter o direito de ser apenas uma sementinha para uma videira virar. A questão é que naquele momento eu poderia me lembrar da diferença que há entre Caim e o que ele esteve a ofertar e o Abel do lugar. Que oferenda Abel esteve a colocar para Deus, profundamente para ele olhar e saber que naquele momento o sangue dele estava a derramar feito uma uvinha que alguém costuma esmagar quando se acha no direito de julgar com menosprezo, desprezo. Assim, quando se aceita olhar para o espelho familiar, você não pode nenhum tipo de roupa usar. O medir e o pesar é tal qual você chegou naquele lugar. Se um cordeiro, Abel esteve a tosquiar, para a mais pura lã no altar ele colocar, com toda certeza Deus esteve a enxergar um menino tal qual ele esteve a criar, sem nenhuma roupa para lhe ocultar aquilo que é fato no lugar. Imagine Deus me convidar para no útero entrar, conforme o entendimento que o Evangelho trouxe, para que nós pudéssemos pensar. Como pode um homem velho para o útero voltar? Qualquer pessoa que tem a capacidade mínima de pensar pode no útero voltar. A questão é saber se a gente vai querer voltar nas condições que Deus esteve a criar. Com a razão,
e o sentimento de doação, conforme a gente pode alcançar, levando em consideração todas as uvas que por aqui estiveram a passar para Deus amassar. Fico a pensar, em que momento o divino foi uma uva naquele lugar? Sim, já que o sangue dele estiveram a derramar de uma maneira muito difícil de se aceitar, como os antepassados, porque o divino, ele não esteve a roubar, ele não esteve a matar, ele não esteve a levante e levantar. O divino apenas esteve a verbalizar o seu pensar e o seu sentir, compreendendo a excelência do seu direito de estar ali, como uma videira, frutos e mais frutos e mais frutos produzir. Tanto que o Evangelho nos diz, se o galho cair, não vai poder mais produzir os frutos vindo daquela videira ali. Eu nunca desejei ser um galho solto aqui. Que utilidade isso teria para mim? Qual é a lógica de você viver feito galho solto? Sem ter, de fato, o direito de produzir coisa simples. Porque nem todas as flores vão virar frutos aqui. Muitas flores vão cair. E esse aprendizado vai estar ali, junto com a árvore que colocou o galho nesse mundo aqui. Não é tão simples a gente viver assim, não. Buscando o sentido de ter razão e de ter coração, para não viver a condenação. E aceitar tamanha depreciação. Um dia, João Batista esteve a me convidar. E posso perfeitamente me lembrar, era um sábado de cunho muito particular e eu estava muito triste naquele lugar. Ele chegou bem devagar e me disse, por que o seu coração não alegrar? Vamos na sua casa entrar, vamos apenas voltar. Quem sabe a gente possa encontrar flores no galho que está a chorar. Bem verdade que João Batista sabia que eu não iria encontrar a porta para lá estar. Mas ele queria me dar algo de cunho muito particular. A extensão de um mundo que qualquer um é capaz de alcançar quando coloca a fé.
no altar. E quando nós não temos nada para doar, a gente pode desaguar e simplesmente deixar o nosso corpo tombar. Ainda que aquilo venha nos matar. Compreendi naquele dia que João Batista era capaz de construir um universo simples assim, só para eu sair dali, não deixar o meu corpo cair e aquela tristeza tomar conta de mim. Eu nunca desejei ser triste. Nunca. Isso não existe dentro de mim. Eu particularmente gosto de sorrir. E muito. Sempre foi assim. Se eu tenho essa característica tão forte assim, eu pude construir roupas para mim. Porque todas as roupas eu coloquei ali um pedacinho de mim. Assim, os galhos podem surgir, as flores podem cair, frutos e mais frutos a se divertirem, e no fim você vai compreender. Nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer, os 5 sentidos que Deus esteve a me conceder, para eu ter o direito de viver conforme eu estive a escolher. É uma escolha minha. Nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Se isso é uma escolha minha, eu fiquei de fato a pensar o que é preciso para eu assim alcançar. Tirar todas as roupas que eu estive a confeccionar com o meu jeito particular, subir na balança do pesar e deixar de fato o homem do lagar me falar. Cada uva que você enxergar, seja você mesma capaz de esmagar. O sangue vivo você tirar e construir vínculo com a árvore que ali se apresentar. Assim, com cada uva você vai poder falar, com o seu jeito particular. Bem verdade que quando você entra nesse universo que o divino esteve a criar, enquanto casa do espelho para eu estar, eu pude ver que o tempo todo eu estive a caminhar sem usar as vestes que eu estive a confeccionar. Porque era preciso cada um enxergar o que cada um estava a carregar. Ser espelho antes da uva esmagar.
Eu nunca desejei defrontar o mundo daquelas pessoas, sem dar para elas o direito de cada uma se enxergar e cair no lagar, compreendendo que o tempo esteve a passar e que o corpo esteve a tombar, feito uva no lagar. E que era preciso, de fato, aceitar. Eu nunca vou me importar com o que as pessoas vão pensar. Não existe essa veste e nenhuma roupa que eu estive a confeccionar. Sim, para a minha vida de cunho particular eu levar. Não misturei. Todas as leituras que eu fui realizar foi dando a cada pessoa o direito de se enxergar. Ainda que a dor viesse mesmo me alcançar, e não é simples você de fato se colocar no lugar daquelas pessoas que coisas terríveis estiveram a realizar. Mas saindo de lá, eu posso de fato subir no altar e deixar apenas Deus me olhar. E qualquer roupa que eu desejar, que é da minha propriedade de cunho particular, eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou usar. Eu nunca desejei causar prejuízo. Eu prefiro as minhas roupas eu usar do que alguém aqui eu prejudicar. Não aceito a roupa que ninguém esteve a confeccionar para me ofertar. Como minha, não. Eu nunca vou aceitar. As minhas roupas são as que eu mesma estive a confeccionar. São as que eu estive a usar desde o primeiro momento que aqui eu estive a chegar. Porque naquele dia, de cunho muito particular, eu tenho certeza de que Deus esteve a me olhar, compadecido da vida que eu iria levar. Ele não desviou o olhar, mesmo sabendo das dificuldades que era minha de com o divino tratar de coisas que pertencem à roupa que eu estive a usar. Ainda assim, de cunho particular, o meu universo estava lá. Não vestia a roupa que quiseram me dar. Eu não estive, de fato, a me desviar da casa que eu estive a morar, dentro daquele universo, antes de aqui chegar. Portanto, eu não preciso, em nome de Deus, falar. Eu só preciso vivenciar, conforme a fé que eu estive a conquistar. A minha raiz é de cunho particular. E eu, assim, sempre estive a considerar.
Eu posso, na igreja, entrar, o meu pensamento elevar. Mas eu jamais usaria a veste de Caim nesse lugar para um irmão eu matar. Porque a minha veste com a dele não estavam a combinar. Eu não tenho medo de ninguém nem de nada, em nenhum lugar. Essa roupa eu não estive a confeccionar. Estiveram a me dar. Quando você é criancinha no lugar, você vai usar todas aquelas coisas que estiveram a lhe dar e vão fazer parte do seu mundo particular. Mas a adolescência, ela começa devagar. Você vai aprender a buscar, se identificar em um próprio gosto. Você vai formar. E você começa a ser chata no lugar. O tempo todo você vai opinar, você vai opinar, você vai opinar, você vai opinar. E a sua identidade vai se desenhar. Quando você começa, de fato, a olhar, a se diferenciar, buscando uma pessoa que está, de fato, a se formar, adulto, você começa a virar. E você pode o seu gosto particular até mudar, porque a chata não vai estar mais lá. Um dia você vai poder uma roupa usar, e outra, você não vai se aprisionar. Você tem liberdade. Você tem liberdade. Porque a identidade é essa liberdade que o adulto pode alcançar, se assim ele desejar. Assim, você pode ser uva no lagar, porque é o seu sangue que vai derramar, e puro o seu sangue será. Puro o seu sangue será. Porque toda a sua vida vai estar, desde o primeiro sentido que você esteve a alcançar. Eu não posso me curvar a uma roupa que jamais eu estive a escolher para eu confeccionar. Dentro dessa roupa, eu estive a caminhar com um monte de dificuldade. Me faltava até o ar. Porque não é simples alguém lhe desprezar, lhe menosprezar, alguém lhe colocar na condição de bicho no lugar. Eu posso falar, porque foi assim que estiveram a me tratar, em 2 universos difíceis demais. Difíceis demais. Deu aqui conceituar. O universo que eu jamais estive a aceitar como meu, naquele lugar.
Estava aqui o meu universo de cunho particular e eu não iria esvaziar a minha mente para um universo. Eu aqui depositar só para a minha vida preservar. Jamais. E aqui, quando eu estive a chegar, como filha, uma veste com toda certeza já estava lá. A questão é que você vai crescendo, a árvore cresce com toda certeza, reproduz, envelhece, morre. Você recebe uma veste em que você começa a se olhar e sabe que você vai ser morta no lugar. Porque não há a possibilidade de você alguma coisa realizar para a vida. Você virá. E você pode de fato falar morte e vida severina da menina que nasceu naquele lugar. Eu já nasci sem direito de ter uma vida que eu pudesse de fato me apossar. Em que momento? Em que momento eu pude ser menina desde que a adulta esteve a se apresentar? Com o universo que a adulta esteve a carregar para a criança não se prejudicar. Não, eu não pude voltar. Eu não desejei. Eu não desejei mesmo ver o meu sangue derramar. Uma coisa é você ser uva no lagar e Deus esmagar, nos dando a oportunidade de semente a gente virar para a árvore caminhar. Isso é uma coisa. A outra coisa é você mesmo desconsiderar os perigos do terreno. E você pisar e você se lembrar que ninguém vai pegar os frutos que você esteve de fato a preparar como pessoas no lugar e considerar como gente. Filho de bicha, bichinho é. Como você de fato aceitar? Se filho de peixe, peixinho é, imagine filho de bicha, ordinária que não vale nada. Seria com toda certeza bichinhos. Bichinhos com a identidade tirada. Não valem nada. São filhos de uma desgraça. Essa é a palavra. Eu jamais usaria uma roupa tão ordinária. Eu jamais. Portanto, eu não vou me sentir prejudicada em absolutamente nada. Eu sou uma dona de casa e lutei muito para ter a minha vida preservada, ainda que eu não valesse nada. Não vou, de fato, bancar a enganada. Jamais.
Eu não banco desgraça. Não banco. Eu vou enviar a palavra na medida exata, independente. Não existe a menor possibilidade de eu ficar chateada. Não vestir a roupa de uma ordinária. Para viver de uma maneira tão complicada. A minha verdade sempre será aqui eu carregar. Não importo com que venham falar ou justificar. Pode por aqui entrar, por aqui não entrar. O que eu sei é a vida que eu estive a levar. O sofrimento que eu estive a carregar. E todas as escolhas que eu coloquei no altar para a vida digna, eu, com toda certeza, frutificar. Portanto, eu sempre vou colaborar com a palavra que Deus enviar. Eu faço a leitura e quando entro para a leitura realizar, todas as vestes que eu estive a confeccionar, eu sei onde deixar. É a roupa da leitura que eu vou usar para a própria leitura realizar. A folha e o tinteiro, com toda certeza, é a roupa que eu vou usar. E é sobre essa roupa que eu vou de fato tratar, independente do que eu encontrar. Não tenho escolha por roupa no lugar. Sempre foi assim. Eu nunca estive a considerar a minha vida de cunho particular para a leitura eu não realizar. Eu subo no altar e a roupa que estiver lá a me esperar, eu vou usar e no universo eu vou entrar e aqui eu vou de fato colocar. Portanto, cada um deve carregar o seu próprio mundo particular. O que eu posso fazer é apenas chorar, lamentar, mas isso está dentro do aceitar e não do repudiar. Sem nenhum tipo de pesar para a vida particular, eu ficar... Não. Cada um deve se responsabilizar. A mim o direito de continuar com a roupa que eu desejar. Mas a roupa eu estive a confeccionar. As minhas, as dos outros, cada um que carregue. Não carrego roupa de ninguém nesse lugar, nem vou vestir roupa para ninguém agradar. Foi o recadinho que Deus esteve a me solicitar. Vida que segue. Eu nunca desejei ser jegue. Obrigada e bom dia.